Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, nessa mensagem, gente, estou dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. Esta é a parte 2 do capítulo 10, em que estarei explicando a parábola do bom samaritano e também as atitudes de Marta e Maria ao terem recebido o Senhor Jesus em sua casa. No capítulo 10 de Lucas, no versículo 26 ao 37, versículo 25 ao 37 está escrito: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Durante um certo momento, um mestre da lei, que era uma pessoa responsável por ensinar a palavra de Deus aos outros, ele se levantou para tentar derrubar o Senhor Jesus, tentá-lo fazer pecar, para então acusá-lo e fazê-lo ser condenado. Ele se levantou perguntando ao Senhor o que ele teria que fazer para conseguir a vida eterna. O Senhor lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? A Bíblia Sagrada ela já revela como uma pessoa ela pode conseguir a vida eterna. O doutor da lei lhe respondeu, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor ele diz que: Respondeste bem, faze isto e viverás. Aqui ele já revela algumas coisas que nós temos que fazer para viver, para que nós vivamos eternamente com o Senhor. Para que nós primeiramente vivamos e também vivamos plenamente, nós temos que amar a Deus e amar o nosso próximo e também a nós mesmos. O amor, ele faz bem e não mal. E os que buscam com bem, eles acham a vida. E também para que nós vivamos eternamente com Deus e seu Filho Jesus na eternidade, nós temos que guardar os mandamentos de Cristo. Porque os mandamentos do Senhor são uma prova de amor nosso para com o Senhor. O Senhor ele quer que habite em seu reino homens e mulheres que o amem e o queiram. E por isso, além de nós termos fé para que nós sejamos salvos, nós também devemos ter amor pelo Senhor. Devemos amar a Ele, querer a Ele. Para que nós também entremos em seu reino. Como posso dizer aqui? É muito bom uma pessoa ela estar casada com alguém que lhe ama. Lembre-se que o Senhor Jesus ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. Ele quer casar-se com uma igreja que ame a Ele verdadeiramente. Dando continuidade à explicação dos textos, aquele doutor da lei ele estava querendo justificar-se a si mesmo, porque ele considerava o seu próximo apenas aqueles que eram judeus, assim como ele.
Ele não considerava os estrangeiros o seu próximo, nem também os seus inimigos. Então o Senhor, ele respondeu à pergunta daquele homem com uma parábola, para ensinar a ele verdades profundas. Havia um homem que estava descendo de Jerusalém e indo para Jericó, mas infelizmente aquele homem, ele foi atacado por criminosos. Criminosos roubaram ele, o espancaram e o fizeram estar quase morto. E ocasionalmente, aqui, dois religiosos haviam vindo, estavam passando pelo caminho. Eles viram aquele homem sofrendo, e estando perto de morrer, mas eles viram e ignoraram ele. E seguiram em frente em seu caminho. Não se sabe ao certo por que eles fizeram isso. Eles podem ter feito isso porque consideraram os seus compromissos seus mais importantes do que a vida daquela pessoa. Eles podem também ter feito isso por hipocrisia. Talvez eles fossem o tipo de pessoa que eles pregam, ensinam não coisas, mas eles mesmos não a praticam. Aqueles dois homens, eles pecaram porque eles conheciam as Escrituras, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam o que eles deviam fazer, eles deviam ter ajudado aquele homem e salvado ele, salvado a sua vida. Mas eles o ignoraram e omitiram seu dever. Provavelmente porque não havia lá outras testemunhas, não havia outros homens ou então mulheres vendo eles. E por isso eles decidiram ignorá-lo. Porque se não havia ninguém por perto para vê-los, então nada iria acontecer a eles. Se eles deixassem de lado aquele homem. Mas então, havia um homem que ele estava viajando. Talvez durante a sua viagem, ele achou aquela alma que estava sofrendo e estava quase morrendo. Quando aquele samaritano viu, ele deixou de lado a sua viagem por um momento. Porque quando ele viu aquele homem, ele estava sofrendo por ele. Ele estava sofrendo profundamente e ele queria ajudá-lo o quanto antes. Aquele viajante, ele se aproximou do homem que foi atacado por criminosos e tratou as feridas dele para que aquele homem não morresse, não adoecesse e não morresse. E também o carregou consigo e o levou para uma estalagem e cuidou dele. E também ele pagou ao dono daquela estalagem um pouco para que ele cuidasse daquele homem, para que ele pudesse ter repouso e também pudesse ter o que comer e o que beber. E também o samaritano, ele prometeu àquele homem, ao dono da estalagem, que o que mais fosse gasto para com aquele hospedeiro, ele iria pagar. Aquele samaritano, talvez ele não conhecesse tanto das Escrituras, ele não sabia tanto sobre a palavra de Deus como aqueles dois religiosos, o sacerdote e o levita. Mas aquele homem, ele tinha muito amor pelo próximo. Aquele samaritano, ele tinha compaixão e também humanidade. E quando ele viu o seu próximo sofrendo, ele não ignorou, ele não fingiu que não viu. Mas ele fez o que pôde para salvá-lo. E além de salvá-lo, ele cuidou dele. O Senhor, então, ele pergunta para aquele judeu, mestre da lei, aos olhos dele, quem foi o próximo daquele homem que foi salvo? O judeu, aquele judeu, ele não iria dizer
que foi o samaritano, porque os judeus e os samaritanos, eles são contrários um ao outro. Ou eram. E por isso ele diz, aquele que usou de misericórdia para com ele. E nesse contexto que está revelando que o nosso próximo não são apenas os nossos, não são apenas nossos familiares, então nossos amigos, mas o nosso próximo são as pessoas que estão perto de nós, próximas a nós. Isso pode ser um nosso vizinho, pode ser um morador de rua, pode ser um desconhecido, ou então pode ser a pessoa que é má e desagradável, viu? Mas ela precisa de ajuda. Né? E se alguém demonstrar por ela o amor de Deus, e alguém lhe falar sobre o Senhor Jesus e o seu Evangelho, essa pessoa ela poderá se arrepender de seus pecados e receber a Cristo, e então ser transformada em uma nova pessoa. Após aquele homem ter respondido, o Senhor Jesus lhe disse, vai e faz da mesma maneira. Essa palavra também se aplica a nós. Assim como aquele samaritano, ele teve compaixão do seu próximo e usou de misericórdia para com ele. E fez o que pôde para ajudá-lo e cuidar dele. Nós também temos que fazer isso pelos nossos semelhantes. Devemos amar e ser misericordiosos e compassivos. E se nós podemos fazer o bem, e se nós sabemos qual é o nosso dever, então nós devemos fazer o bem e cumprir o nosso dever. Quanto mais conhecermos a palavra do Senhor, mais nos tornamos responsáveis, porque nós passamos a ter mais consciência do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que devemos e não devemos fazer. No versículo 38 e 42 está escrito, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te dirá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Após o Senhor Jesus ter conversado com aquele doutor da lei, ele seguiu em frente ao seu caminho e ele entrou numa aldeia. E lá estava uma mulher chamada Marta, e ela recebeu o mestre em sua casa. Talvez, eu não sei se ela já era uma discípula do Senhor, ou ela se tornou naquele dia. Mas ela recebeu o Senhor Jesus em sua casa. E durante aquele momento, Marta, ela estava fazendo muitos trabalhos para servir com excelência a Cristo. Maria, porém, estava fazendo diferente. Quando o Senhor Jesus ele entrou na casa e ficou lá sentado, ela se aproximou do Senhor Jesus e ficou assentada aos pés dele e ficava ouvindo a sua palavra. Marta, ela ficou incomodada com a atitude de sua irmã e disse para o Senhor mandá-la ajudá-la. Mas então o Senhor corrigiu a atitude de Marta, a repreendeu com amor. Marta estava distraída com diversas coisas que não eram necessárias. E isso estava impedindo ela de desfrutar da presença de Cristo. Não seria todo dia que Marta e Maria elas teriam a presença do Senhor consigo. Não seria todo dia que o Senhor Jesus estaria presente na casa delas e elas poderiam vê-lo e ouvi-lo. E por isso, a atitude de Maria
foi a melhor. Porque ela valorizava aquele momento e ela ficou perto do Senhor e desfrutava da sua presença e ouvia a sua doce, poderosa e maravilhosa voz. Ela ficava com o Senhor e ela conhecia mais da palavra de Deus e ela aprendia mais dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Este momento de Marta e Maria nos ensina que nós não devemos nos andar preocupados, distraídos com coisas desnecessárias, mas nós devemos valorizar o nosso momento com Deus. Quando for o momento de nós nos relacionarmos com o Senhor, nós devemos deixar as coisas de lado para que nós possamos estar com o Senhor Jesus, estar com Ele, orar a Ele, adorá-lo, ouvir a sua palavra, adorar a Ele e agradecê-lo pelas coisas que Ele nos fez. Bom, meus irmãos, é até aqui que vai essa mensagem. Se você gostou dela, eu peço que você aperte o botão de gostei e também escreva o seu comentário se você aprendeu algo novo e também se você tem uma outra interpretação desses textos. Peço também que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo para os seus e assista meus outros vídeos no YouTube. Isso é muito importante para que outras pessoas venham a conhecer a palavra de Deus que tenho anunciado no meu canal. E também para que este canal seja mais conhecido, para que mais pessoas ouçam as mensagens que estão nele. Vamos, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Que o Senhor os abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. Amém.